Bom, é muito comum também a gente ter necessidade de tentar identificar a frequência com que uma categoria que está contida na nossa variável apareceu nesse conjunto de dados. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um conjunto de dados grandes, de mais de 1 milhão de observações, e você tem lá a variável sexo, ou a variável raça-cor, por exemplo, e você quer saber, ter uma noção aproximada ali de quantas vezes cada uma dessas categorias apareceram nessa variável. Por exemplo, você está interessado em saber quantas vezes o sexo masculino apareceu na variável sexo, ou quantas vezes o sexo feminino apareceu na variável sexo. Então aqui eu trago um exemplo bem rápido que a gente pode fazer isso de forma muito rápida com a função table. Então aqui, para ilustrar esse exemplo, a gente cria aqui primeiro um conjunto de dados, né, um vetor, aqui não vai ser nenhuma tabela inicialmente, vai ser um vetor de tamanho 80, contendo essas três categorias de cores: preto, pardo, branco, indígena e amarelo. Aqui eu estou chamando a função sample para ser de forma aleatória. Tá? Então aqui ele vai sortear, o R vai sortear essas categorias 80 vezes e vai ser com reposição, ou seja, cada uma dessas categorias pode aparecer mais de uma vez, tá bom? Então a gente dá um Ctrl Enter, criei meu vetor de dados, então aqui ó, ele está no tamanho 80 e ele está aqui. Só que assim não dá nem para a gente visualizar ele muito bem, então a gente vai colocar ele numa tabela. Então a gente chama a função DataFrame e a gente fala que o nome dessa variável vai ser var1, e o que essa var1 vai receber é exatamente esse nosso vetor de dados. E a gente atribui essa operação aqui a esse banco de dados, que seria a nossa, então, planilha. Tá? A gente dá um Ctrl Enter, agora sim ele está em formato de dados. E agora a gente de fato quer saber o que e qual é a quantidade de vezes que cada uma dessas categorias apareceram nesse nosso banco de dados de tamanho 80. Olhando assim, eu não consigo saber, mas tem uma função no R que ajuda a gente a fazer isso e aparece de forma muito rápida, de forma resumida. Então a gente dá um Ctrl Enter com a função table e aqui está a nossa informação que a gente precisa saber. Então nesse conjunto de dados, a categoria amarela, ou seja, supondo seriam pessoas, então 18 pessoas amarela, 20 pessoas brancas, 8 pessoas indígenas e 20 pardos e 14 pretos. Então, basicamente, essa funçãozinha table tem esse poder todo. Tá bom, pessoal? Forte abraço, até mais uma próxima aula.